Era uma noite fria, de céu encoberto e vento cortante. A cidade nunca parecia dormir, mas sempre se vestia com um manto de sombras à medida que a noite caía. Em uma rua movimentada, no coração de um bairro mais afastado, um homem de aparência imponente caminhava com passos firmes. Seu nome era Rafael, um homem bem-sucedido, com mais dinheiro do que conseguia contar, e com o poder que sua fortuna lhe conferia. Seu corpo carregava o peso de uma vida construída com esforço, mas também de escolhas que ele sabia serem moralmente questionáveis. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Rafael sempre soubera o que queria. Mulheres, poder, controle. Mas havia algo em seus olhos que não conseguia preencher com seus bens materiais. Ele sentia falta de algo que não conseguia entender. Algo que não podia comprar. Amor. Afeto genuíno? Algo mais profundo que o luxo que o cercava? Ele achava que sim. E foi em uma noite como essa que ele conheceu Valentina. Valentina era uma mulher de aparência deslumbrante, com um sorriso que poderia iluminar a escuridão, mas com um olhar enigmático, como se carregasse consigo segredos que poucos eram capazes de compreender. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante elegante, onde Rafael a viu pela primeira vez. Seu charme era irresistível, mas Rafael notou algo mais em Valentina, um olhar de quem estava buscando algo mais. Naquela noite, ela se aproximou dele com a mesma destreza com que atendia a todos os outros clientes, mas Rafael viu algo diferente em seus olhos. Algo que fez seu coração pulsar mais rápido e sua mente trabalhar a mil. Valentina não era como as outras mulheres que ele conhecia. Ela tinha um ar de mistério que o atraía mais do que qualquer outra coisa. Ele queria tê-la. Queria que ela fosse dele, de uma forma que fosse além do que ele tinha conquistado até ali. E foi então que a ideia surgiu. Valentina não parecia impressionada com os gestos de Rafael, nem com o brilho de sua carteira recheada de grana. Ela tinha algo a mais, algo que o fazia sentir-se desafiado. Não era a primeira vez que ele tentava seduzir uma mulher, mas ela parecia ser diferente, como se soubesse que ele estava apenas jogando seu jogo de sempre. Algo nele começava a se quebrar. Ele não era mais o caçador, mas sim a presa. E essa sensação o enlouquecia. Ela se afastou dele como se fosse um fantasma, e ele ficou ali, com a sensação de que ela tinha algo que ele não podia tocar. Algo que não podia controlar. Ele passou o resto da noite pensando nela, observando seus gestos sutis enquanto ela atendia as mesas, com sua postura firme, mas ao mesmo tempo delicada. Seus olhos não se desviavam dele, mas havia algo de distante, como se ela estivesse em um lugar diferente, longe dali. Ele se viu pensando em sua vida, em tudo que já conquistara, mas sentia um vazio inexplicável, uma inquietação crescente. Rafael não costumava se importar com mulheres que não se entregavam imediatamente ao seu charme, mas com Valentina era diferente. Ela não era como as outras, que se encantavam com a fortuna que ele ostentava. Ela parecia, na verdade, ignorar isso. Rafael sentiu-se frustrado, mas ao mesmo tempo fascinado. Ele queria entender o que se escondia por trás daqueles olhos penetrantes, aqueles olhos que guardavam um segredo que ele estava determinado a descobrir. As horas se passaram e, quando o restaurante começou a esvaziar, Rafael não conseguia tirar os olhos dela. Ela estava ali, concentrada em limpar as mesas, ajeitando as cadeiras, sem perceber que ele observava cada movimento seu. Algo nela o cativava de maneira única, como se ela fosse uma enigma que ele precisava decifrar. Ele se levantou, caminhou até o bar e pediu uma última bebida. Foi quando ela apareceu ao seu lado, com seu sorriso sutil, sem pressa, como se soubesse exatamente o que ele queria. Você é um homem de muitos desejos, não é? Ela perguntou, com uma leve ironia na voz, mas sem desviar os olhos dos seus. Rafael ficou surpreso. Como ela soubera? Ele tentava esconder suas intenções,
mas Valentina parecia ler seus pensamentos. Seus olhos eram tão profundos que ele sentiu um arrepio na espinha. Ela estava começando a conhecê-lo melhor do que ele gostaria de admitir. E isso o deixou desconfortável, mas também ainda mais atraído. Eu sou um homem de poucas necessidades, respondeu Rafael, sem desviar o olhar. Mas você é uma exceção. Valentina apenas sorriu de forma enigmática, como se soubesse que ele não estava sendo sincero. Ela era como um jogo complicado, que ele não sabia se deveria jogar ou desistir. Mas algo lhe dizia que ela era a chave para algo mais profundo que ele ainda não compreendia. Algo que poderia finalmente preencher aquele vazio que ele tentava ignorar. Naquela noite, Valentina desapareceu entre as sombras do restaurante, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos inquietos. Ele não podia mais parar de pensar nela. Ela era uma droga doce, uma tentação impossível de resistir, mas também perigosa. Ela era tudo o que ele não sabia que queria, e agora ele não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Nos dias seguintes, Rafael fez de tudo para encontrá-la novamente. Frequentou o restaurante todas as noites, sempre esperando pela chance de falar com ela, de ter mais do que apenas uma breve troca de palavras. Ele sabia que não seria fácil conquistá-la, mas isso só aumentava seu desejo. Valentina não era uma mulher fácil, e isso o tornava ainda mais obcecado por ela. A cada encontro, ela parecia se distanciar mais. Ela não se deixava seduzir pelas palavras vazias que ele costumava usar, nem pelas promessas de um futuro de luxo e poder. Ela parecia ter algo mais em mente, algo que Rafael não conseguia entender. Ele estava acostumado a controlar tudo ao seu redor, mas Valentina o fazia se sentir impotente. E essa sensação, embora desconfortável, também era excitante. Cada conversa entre eles deixava Rafael mais intrigado. Valentina não falava muito sobre si mesma. Ela respondia suas perguntas, mas sempre de maneira vaga, como se estivesse guardando algo para si. Às vezes, ela lhe dava a impressão de que sabia exatamente o que ele estava pensando, como se lesse seus pensamentos. E, por mais que ele tentasse esconder suas verdadeiras intenções, ela parecia vê-las claramente. Era como se ela tivesse uma habilidade única de enxergar através de sua fachada. Valentina não se impressionava com sua riqueza, nem com seu charme. Ela parecia interessada apenas em algo mais profundo, algo que Rafael ainda não conseguia compreender completamente. Isso o deixava inquieto. Ele sentia que ela estava brincando com ele, e isso só aumentava sua necessidade de possuí-la. Em uma dessas noites, quando Rafael já começava a achar que talvez ela nunca o fosse conquistar, Valentina se aproximou novamente. Dessa vez, seus olhos não estavam distantes, nem cheios de mistério. Eles estavam focados, intensos, e algo em seu olhar fez o coração de Rafael bater mais rápido. Ela não disse uma palavra, mas seu olhar dizia tudo o que ele precisava saber. Ela estava pronta para dar um passo à frente. E, nesse momento, Rafael sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. "Quanto você custa para ser minha?" ele perguntou, desafiando qualquer resposta que fosse normal. Seu olhar era intenso, como se estivesse esperando por um sinal, uma palavra, qualquer coisa que a fizesse tomar a decisão que ele desejava. Valentina, inicialmente surpresa, sorriu de uma forma que deixou claro que não estava disposta a se entregar facilmente. Mas havia algo nos olhos dele que fez seu estômago dar uma reviravolta. Ele estava disposto a pagar qualquer coisa por ela. Isso era claro. E o que ela via na proposta dele não era apenas dinheiro, mas poder. A promessa de uma vida confortável, de uma existência onde não precisaria mais se preocupar com nada além de agradá-lo. "Você não pode comprar tudo o que quer, Rafael", Valentina disse, com um tom suave, mas com firmeza. "Mas,
Se está disposto a pagar por isso, quem sou eu para recusar? Foi assim que ela se entregou ao mundo de Rafael. Um mundo de luxo, de jantares caros e viagens exóticas. Ele a tratava como uma joia rara, um tesouro que ele possuía. E, por sua vez, Valentina jogava o jogo. Fazia o que ele queria, sorria quando ele queria, e o acompanhava onde ele fosse. Mas algo dentro dela começou a mudar. Ela estava se perdendo nesse jogo, nesse teatro onde ela precisava ser aquilo que Rafael desejava, ao invés de ser ela mesma. A princípio, ela se deixou levar pela promessa de conforto e pela ilusão de que, talvez, fosse encontrar algo mais naqueles momentos de excessos. Ele a levava a restaurantes chiques, aqueles lugares onde as pessoas pareciam mais interessadas nas próprias aparências do que em qualquer outra coisa. Eles sentavam em mesas cobertas de toalhas brancas imaculadas, com pratos que pareciam mais obras de arte do que comida. Mas tudo aquilo parecia vazio. Valentina não se importava mais com o brilho dos talheres ou com as taças de cristal, como fazia antes. O que Rafael achava que ela desejava não preenchia a sensação crescente de desconforto que agora se instalava em seu peito. As viagens, as festas e os encontros com pessoas poderosas se tornaram parte de sua rotina. Rafael a exibiu como um troféu, e ela, por um tempo, se permitiu ser moldada por ele, como se fosse a peça que ele queria que fosse. Mas a cada dia, ao olhar no espelho, Valentina via menos a mulher que havia sido e mais uma imagem distorcida de quem ela realmente queria ser. Ela estava se tornando uma versão de si mesma criada por Rafael. Sua identidade, aos poucos, ia se desfazendo. Ele, claro, não notava nada disso. Para ele, Valentina era apenas uma das várias conquistas, uma mulher que ele havia ganhado com seu dinheiro, seu poder e sua influência. Mas ela já não se via mais como um simples troféu. Havia algo em seu coração, uma chama que não podia se apagar tão facilmente, algo que a fazia questionar tudo ao seu redor. O que ela realmente queria? O que ela estava buscando ali, naquela vida que não tinha mais nada de verdadeiro? Ela não tinha as respostas, mas sabia que precisava encontrar um caminho para si mesma. Rafael, por sua vez, estava cada vez mais obcecado por ela. Para ele, Valentina não era apenas uma mulher bonita e desejada. Ela se tornará um símbolo de conquista, uma representação do que ele era capaz de ter. Ele via nela tudo o que ele pensava precisar para se sentir completo: beleza, poder e, talvez, até algo mais. Mas Valentina sabia que ele estava apenas tentando preencher o vazio que ele mesmo carregava. Era um jogo de aparências, e ela estava começando a ver tudo isso de maneira mais clara. Mas ela não podia se afastar. Não ainda. Algo aprendia ali, algo que ela não sabia exatamente o que era, mas que a fazia hesitar. Ela ainda sentia que havia algo por trás da fachada de poder e riqueza que Rafael construíra ao longo dos anos. Algo mais. Havia momentos, breves instantes, em que ele a tratava com uma gentileza genuína, momentos em que seus olhos não estavam cheios de desejo ou possessão, mas de algo mais profundo, algo que ela não conseguia identificar. Era como se ele também estivesse perdido nesse jogo, tentando encontrar algo que não sabia o que era. Certa noite, depois de mais um jantar suntuoso, Valentina olhou para Rafael enquanto ele parecia discutir algo importante com outros homens de negócios, imerso em seu mundo de negociações e promessas. Ela se afastou da mesa discretamente e foi até a janela do restaurante. A vista lá de cima era deslumbrante, mas Valentina não conseguia se concentrar nela. Algo dentro dela estava se retorcendo, uma sensação de sufocamento que ela não conseguia ignorar.
Ela pensou em sua vida antes de Rafael, antes de toda essa vida de luxo e poder. Lembrou-se de como era simples, mas ao mesmo tempo mais real. Ela estava começando a sentir falta de sua liberdade, do tempo em que ela era dona de si mesma, quando seus passos não estavam sendo ditados por ninguém. Mas agora, cada movimento parecia ser calculado, cada decisão tomada com a intenção de agradar alguém que não parecia se importar com quem ela realmente era. Rafael se aproximou dela, como se sentisse sua ausência, e com o olhar de sempre, cheio de intensidade, disse algo que não teve o impacto esperado. Você está diferente, Valentina. Algo em você mudou. Ela olhou por um momento, sua mente divagando. Ele não sabia. Ele nunca saberia. Ele só via aquilo que queria ver. Mas ela sabia que algo estava se quebrando dentro dela, e que ela não poderia continuar vivendo assim, em um mundo de falsas promessas e expectativas irreais. Ela respirou fundo, tentando se recompor antes de responder, mas não tinha palavras. As respostas estavam dentro de seu coração, mas não eram palavras que ela poderia simplesmente oferecer em uma noite como aquela. Talvez, um dia, ela diria a ele tudo o que estava pensando, ou talvez não. A única coisa que ela sabia com certeza era que, enquanto estivesse ali, não poderia ser quem ela realmente era. E essa, talvez, fosse a maior mentira que ela tinha contado a si mesma. Mas havia algo que Rafael não sabia. Algo que Valentina havia guardado como um segredo. Ela jurou para ele que ele era o primeiro homem de sua vida, que nunca tinha se entregado a ninguém antes dele. E, na sua mente, essa mentira parecia necessária. Valentina precisava que ele acreditasse nisso. Precisava que ele visse nela a pureza que ele tanto desejava em uma mulher. A ilusão de um amor genuíno, sem amarras do passado. Mas a verdade era bem diferente. Valentina já havia se entregado a outros homens, muitos deles. Mas todos eles eram figuras fugazes, sombras em sua vida, passageiros que ela usava para sobreviver. Rafael não era diferente. Mas ele era o mais forte, o mais rico, o mais perigoso. Ao longo do tempo, a relação entre os dois foi se tornando mais complexa. Rafael, cada vez mais apaixonado, começava a perceber uma falta de sinceridade em Valentina. Ela se comportava de maneira enigmática demais, escondia detalhes sobre seu passado e, acima de tudo, evitava falar sobre seus relacionamentos anteriores. Algo estava errado, e ele sabia disso. Não era possível que alguém como Valentina tivesse sido tão pura e sem manchas, como ela dizia ser. No começo, ele tentou ignorar essas inquietações. Seu desejo por ela era tão forte que sua razão parecia ser abafada pela paixão. Ele estava obcecado, não conseguia mais ver as coisas com clareza. Valentina se tornará a obsessão de sua vida, a mulher que ele queria possuir completamente. Mas a cada dia, ele se sentia mais desconectado da realidade. O segredo de Valentina começava a pesar sobre ele, como uma sombra crescente que ele não podia mais evitar. Enquanto isso, Valentina se via dividida. Por um lado, ela sentia o prazer da proteção que Rafael lhe oferecia. Mas, por outro lado, ela se via cada vez mais presa em uma rede de mentiras que construíra ao seu redor. A vida com ele era confortável, mas ao mesmo tempo sufocante. Cada sorriso que ela dava, cada gesto de carinho que ela fazia, parecia uma performance ensaiada. Ela estava se perdendo em uma versão dela mesma que não era real. À medida que os dias passavam, Valentina começou a perceber que sua própria mentira a estava consumindo.
Ela começou a ver Rafael não mais como o homem de seus sonhos, mas como uma prisão dourada. Ele estava tão envolvido na imagem que tinha dela, tão preso à ideia de uma mulher pura e perfeita, que nem se dava conta de quem ela realmente era. Mas, em sua mente, essa perfeição era a chave para manter o controle. Sem isso, sem essa máscara, ela sabia que Rafael jamais a teria. E, talvez, nem ela mesma se tivesse. Ela não podia se permitir cair na tentação de ser verdadeira. O que isso significaria? Uma vida sem poder, sem os luxos que ele lhe dava? Ou pior ainda, uma vida sem o controle que ela tinha sobre ele, sobre sua percepção da mulher que ela representava? O dilema consumia sua mente, mas ela sabia que algo precisava mudar. Já não havia mais espaço para a mentira que ela alimentava. Mas a ideia de revelar a verdade a deixava paralisada de medo. O que aconteceria se ele soubesse? Ele a deixaria? Ou pior ainda, ele a destruiria? Valentina não sabia, mas uma coisa era certa. Ela não poderia continuar vivendo nessa mentira por muito mais tempo. Rafael, por sua vez, não conseguia tirar a sensação de que estava sendo enganado. Ele tinha seus próprios segredos, sua própria bagagem de mentiras, mas o que ele sentia por Valentina parecia real, talvez a única coisa verdadeira que ele já havia experimentado. Ele sabia que a imagem de perfeição que ela projetava não correspondia à verdade. Havia algo em sua postura, em suas palavras, que indicava que havia um passado que ela tentava esconder. Mas, como sempre, ele preferia não perguntar demais. Afinal, ele a tinha conquistado com sua riqueza e seu poder. Então por que ela esconderia algo que poderia destruir o que ele tinha com ela? Mas, com o passar dos meses, ele se tornava cada vez mais obsessivo. Ele a vigiava mais de perto, notando os pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Valentina estava se tornando uma incógnita, algo que ele não conseguia controlar. Ela tinha algo que ele não conseguia possuir completamente, e isso o deixava desesperado. Uma noite, depois de mais uma de suas viagens luxuosas, Rafael decidiu que iria finalmente confrontá-la. Ele não podia mais viver na incerteza, não podia mais ser enganado. Ele a observava com olhos penetrantes enquanto ela falava sobre algo trivial, como sempre fazia, sorrindo e cumprindo seu papel de mulher encantadora. Mas ele sabia que havia algo mais. Ele queria que ela olhasse de forma diferente, queria que ela fosse dele de verdade, sem mentiras, sem máscaras. Valentina, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Me conte o que você está escondendo. Eu sei que você não é quem diz ser. Ela o encarou, os olhos se estreitando levemente, e naquele instante, ele viu a tensão crescer em seu corpo. Ela estava escondendo algo, e ele estava prestes a descobrir. Mas Valentina sabia que a verdade poderia destruí-los. O que ela faria? Seria ela capaz de se livrar da mentira que a aprisionava? Ou Rafael, no fundo, era a maior mentira de todas? A suspeita começou a crescer, alimentada pela obsessão que Rafael tinha por ela. Ele queria ser o único homem na vida dela, o único que ela tivesse conhecido de verdade. Mas, no fundo, sabia que ela não era o tipo de mulher que se entregaria apenas a um homem. Algo em sua essência parecia incompatível com a ideia de fidelidade absoluta. Mas ele queria acreditar. Foi então que Rafael decidiu investigar. Contratou um detetive para seguir Valentina, para descobrir os segredos que ela mantinha ocultos. E, aos poucos, a verdade veio à tona. Valentina não era virgem. Ela não era pura.
Ela não era a mulher que ele pensava que ela fosse. Ela havia se entregado a outros homens antes dele, e o pior, ela os havia usado da mesma forma que estava usando agora, por dinheiro, por status, por uma vida melhor. Quando Rafael descobriu, a raiva tomou conta dele. Ele a confrontou de uma forma brutal, em uma noite em que estavam sozinhos em um dos apartamentos luxuosos que ele lhe havia dado. Valentina tentou se explicar, tentou se justificar, mas as palavras que saíam de sua boca pareciam vazias, sem sentido. Ela não poderia mais mentir para ele, e ela sabia disso. Você mentiu para mim, disse Rafael, com os olhos queimando de fúria. Você me fez acreditar que era minha primeira mulher, quando na verdade, você se entregou a outros. Você é apenas mais uma mulher interesseira que me usou. Valentina, com a dor em seu olhar, olhou para ele e suspirou. Sim, eu menti. Mas o que você queria que eu fizesse? Você nunca olhou para mim como alguém real. Você só queria alguém para controlar. Alguém que fosse sua propriedade. Eu te dei o que você queria, porque é tudo o que você sabe fazer. Mas, por dentro, você nunca me amou. Não de verdade. Aquelas palavras cortaram Rafael como uma faca. Ele sentiu uma dor profunda, uma sensação de vazio que nada poderia preencher. Ele havia perdido não apenas a mulher em quem acreditava, mas também a ilusão de que podia controlar tudo em sua vida. Valentina não era uma peça de seu jogo. Ela era alguém com sua própria vida, sua própria história. A verdade havia vindo à tona, e Rafael não soubera lidar com ela. O dinheiro, o poder, as promessas vazias, nada disso poderia fazer Valentina ser o que ele queria que ela fosse. E, no fim, ele percebeu que, ao tentar comprá-la, ele havia perdido o que mais desejava: o amor verdadeiro.